Queridos irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham, bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Muito bem, nós chegamos então à mensagem de número 40, dentro da série A Igreja, Base e Coluna da Verdade. E eu estou apresentando as 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, não com a intenção de fazer uma exegese, fazer um estudo, versículo por versículo, não é esta a minha intenção. A minha intenção é aprender com a história da igreja, o que já se passou e o que está previsto na palavra da profecia, para nós não cairmos nos mesmos erros, para nós podermos nos prevenir contra o mistério da iniquidade, que também já opera na igreja, para nós não cairmos na armadilha de Satanás. Pelo contrário, um dia mais cedo, nós possamos edificar essa igreja, prepará-la, torná-la a igreja gloriosa que Deus tanto quer e Cristo tanto deseja para casar-se com Ele no final dos tempos, que não está longe. Portanto, queridos irmãos, nós fizemos um estudo nós falamos 3 mensagens sobre a igreja, a carta à igreja em Éfeso, Eu fiz questão da semana passada de falar, voltar a lembrar os irmãos dos 3 pontos. O primeiro ponto é de que a igreja em Éfeso era aquela igreja inicial que iniciou com a morte de Cristo, a sua redenção realizada na cruz, para resgatar-nos dos pecados, e também com a vida que fluiu de seu lado, gerou a igreja, graças a Deus. E a partir do dia de Pentecostes, o Espírito foi enviado do céu como a promessa do Pai, e foi dado o poder do Espírito para a igreja, para cooperar com Deus na realização do seu propósito. Então, aquela igreja que nasceu de uma forma pura, e os 12 apóstolos, liderados por Pedro e João, fizeram um excelente trabalho de início, não foram intimidados pelas autoridades eclesiásticas que mandaram nos calar a boca para não falarem mais em nome de Jesus ou Nazareno, mas eles falaram que eles tinham que obedecer a Deus e não a homens. E assim foi, o evangelho foi espalhado em Jerusalém, na Judeia, com poder, com força. Todavia, já começa o Espírito, começa a encontrar os primeiros problemas, que é o conceito do judaísmo por parte dos judeus crentes. Você vê como não é fácil Deus obter uma igreja gloriosa, uma igreja preparada como noiva. Portanto, irmãos, a igreja vai encontrar uma série de problemas, e geralmente esses problemas são gerados por nós mesmos, pelo velho homem, pelos nossos velhos conceitos. Aí o Senhor então levantou o apóstolo Paulo, e Paulo então passou de um perseguidor da igreja, aquele que usou de violência para colocar muitos cristãos nos cárceres, e esse mesmo ele se encontrou com o Senhor no caminho para o Damasco, e a vida dele mudou de 180 graus.
E a partir desse momento, irmão, ele se tornou modelo. E eu gosto do modelo de Paulo. Se tornou modelo para todas as igrejas, se tornou modelo para todos nós que queremos servir ao Senhor. Ele nunca mais se preocupou consigo mesmo. Irmãos, esse espírito nós precisamos ter nesse final dos tempos. Não estamos aqui buscando, irmãos, progresso para nosso conforto material, para nosso conforto psicológico. Não, nós estamos aqui unicamente para fazer a vontade de Deus. Então o evangelho foi pregado graças a esse apóstolo e com seus cooperadores, e chegou o evangelho até a Europa, graças a Deus. E a partir no final dos seus livros, que é exatamente o que nós estamos estudando, primeira epístola a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, já começam a aparecer os ensinamentos diferentes, já começam a aparecer disputas, ciúmes, invejas, porque toda obra do Espírito, irmãos, prospera. Não é verdade? Quando é uma obra do Espírito, o Espírito faz prosperar. Só que os homens naturais pensam, começam a ter ciúmes da obra de Paulo, achando que é obra de um homem, fazendo uma grande realização, sucesso de um homem. Não é. A obra que fazemos, irmãos, é a obra do Espírito. Ela tem que prosperar mesmo. Aí gerou, irmãos, muito ciúme, muitas contendas, muitas invejas, e muitos começaram a pregar, disputar espaço, disputar esse mercado, entre aspas, eles acham que é assim, para achar o seu próprio nicho. Irmãos, infelizmente, até o dia de hoje, isso acontece entre nós. Então, nós precisamos ver que tudo isso faz parte da artimanha de Satanás. E com isso, irmãos, quando chega na 2 Timóteo, aquela igreja que Paulo plantou, regou, não é isso? E se tornou uma igreja saudável, como a igreja em Tessalônica, não é isso? E outras igrejas, mas infelizmente já começa a encontrar sinais de degradação. E no lugar de a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade de 1 Timóteo 3,15, Paulo em 2 Timóteo 2,20 fala de uma grande casa, que tem vasos para honra e vasos para desonra. Então começa a haver mistura, começa a haver degradação. Mas, queridos irmãos, tudo isso é uma luta de reinos. O império das trevas não quer que a igreja seja edificada, porque a igreja edificada é que vai derrotá-lo. E nós estamos, irmãos, nesse final dos tempos para derrotar. Derrotar contra todas as artimanhas de Satanás. O poder da porta dos Hades, do inferno, não vai prevalecer contra a igreja edificada. Então, graças a Deus, por isso que a carta à igreja em Éfeso, a carta à igreja em Esmirna, foi escrita não mais para os presbíteros, mas para os anjos. Então, quero dizer o seguinte: na era em que vivemos, irmão, na era em que o Senhor mandou seus 7 espíritos atuar com toda a força, intensidade total, porque Deus quer concluir essa era, quer concluir o seu propósito. Não tem mais lugar e tempo para perder, irmãos, com meros ofícios formais. Então, assim, todo presbítero nessa era devem ser anjos. Não apenas ter um nome de posição, de cargo, de ofício, e não ter a realidade. Então, todos que estão liderando a igreja precisam ter a realidade de um mensageiro. Não querer produzir sua própria obra, eles são meramente mensageiros. Eles precisam aprender como aquela visão de Zacarias 4, receber como um vaso dos 2 bicos de ouro, o azeite dourado, receber e acumular e conduzir a partir dos tubos para alimentar, manter acesas
as igrejas, as lâmpadas, né, desse candelabro. Então, Deus não precisa, né, daqueles que querem fazer uma obra particular. Deus quer que sejam, né, os anjos sejam aqueles que são mensageiros, que transmitem, são fielmente aquilo que recebeu para a igreja. E assim a igreja, como candelabro de ouro, brilha nesse universo, não é pela eloquência dos seus profetas, é pela palavra de Deus, que o azeite dourado faz tudo funcionar. É isso que nós estamos experimentando nos nossos dias. Portanto, irmãos, a igreja... Então, eu disse na semana passada, eu quis mostrar para vocês que a igreja era desejável, porque a igreja é o que Deus mais ama. Deus fez tudo, irmãos, nesse universo, toda a criação, na verdade, é para o homem. Cristo morreu, se entregou, saiu da sua posição como Deus. Ele não usou, né, como usurpação o ser igual a Deus, porque Ele é Deus, certo? Mas Ele deixou sua posição de Deus e se rebaixou, se esvaziou e veio a ser um homem. Humilhou-se, né, se tornando um servo para nos servir. Então ele se tornou um homem, viveu aqui na terra, não reconhecido pelos judeus, não é isso? Pelo contrário, ele foi perseguido, ele foi injuriado, né, no fim foi crucificado, açoitado, né, ele sofreu toda sorte de afrontas, mas é por nossa causa. Ele amou a igreja, ele se entregou, a si mesmo se entregou pela igreja, e no fim ele morreu, produziu do seu lado, quando um soldado lhe abriu, saiu sangue e água, sangue para a redenção, para nos tirar dos pecados, e a água para fluir a vida eterna de Deus para nós, para produzir essa igreja, aleluia. Por isso que a igreja é desejável, irmãos, é isso que eu quero, irmão, passar para vocês, que Deus ama demais o homem, Cristo ama demais a igreja, Deus e Cristo fazem de tudo pela igreja, pelo homem. Irmãos, até os anjos, milhões, você sabia que há milhões e milhões de anjos? E todos esses anjos são para servir a nós. Hebreus 1 fala para servir os que vão herdar a salvação. Então, irmãos, nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Nós somos a igreja querida de Cristo, a noiva querida de Cristo, que Deus quer preparar. Esse espírito, como servo mais velho de Abraão, veio preparar a Rebeca, preparar essa igreja. Tá? Então, em segundo lugar, a Eva não saiu pronta de Adão, Deus fez adormecer Adão, tirou-lhe uma costela, e a Bíblia diz, então ele edificou, construiu a partir da costela de Adão uma mulher. Então, a igreja não sai pronta de Cristo, mas a igreja sai pela vida que fluiu do lado de Cristo, a vida eterna, e entrando em nós, os crentes, os que creem no Senhor Jesus, os que invocam o nome do Senhor, os que confessam os seus pecados e o recebem como seu Senhor e Salvador. Então, assim, a igreja começa a surgir, a ser produzida e começa a ser edificada, porque todo aquele que crê em Jesus, recebe essa vida que fluiu do lado de Jesus, passam a ser pedras vivas. Essas pedras vivas que têm a vida de Deus, passam a ser materiais de construção. Então nós temos o construtor, tu és o Cristo, Cristo é o único edificador, o único construtor da igreja. Nós podemos, os obreiros de Deus podem ser cooperadores, mas quem edifica é Cristo. Cristo é o edificador, é o construtor, Ele é o único construtor, porque se eu edificar, se eu for construtor, vou estar edificando com coisas erradas. Então, é Cristo o construtor, mas eu coopero com Ele, porque eu não tenho capacidade de construir, Ele constrói, mas eu coopero com Ele. Mas, por outro lado, nós precisamos buscar material para construção. Graças ao Senhor, nós temos os colportores nas ruas, tá? Hoje de manhã temos bastante, né, um bom número aqui de colportores e colportoras, tá? Algumas que vocês viram que estão aqui pela primeira vez, porque vieram para serem, né, aperfeiçoadas, essas colportoras, né?
Vieram principalmente do Grande Piauí. Piauí, Maranhão. Fiquem de pé vocês todos, vem, fiquem de pé. Obrigado. Vocês sabem que todo sábado eu tenho uma reunião com eles, né? E todo sábado eu vi testemunhos maravilhosos ontem, né? E realmente, irmãos, é maravilhoso. Essas pessoas, eles estão aí batalhando nas ruas, contra tudo, contra todos, porque o sistema do mundo não favorece a você, certo? Mas eles vão pela fé, com a promessa na palavra profética, exercitam o Espírito, eles vão, irmãos, quantos testemunhos que eles falam? Chega uma pessoa, posso orar por você? Geralmente a pessoa se assusta, você orar por mim? Sim, quero orar por você. Aí quando ora e abre os olhos, a pessoa está chorando. E depois a pessoa conta as dificuldades que tem. Irmãos, é exatamente a situação de hoje, é a situação que Jesus, quando veio à terra, ele encontrou nas multidões. Ele viu que as multidões eram como ovelhas sem pastor, né? Todas as pessoas estão aflitas, exaustas, não é isso? Castigadas. Os homens desse mundo, irmãos, aparentemente esse mundo é colorido. Tem muita coisa que atrai os homens, né? Tem a televisão, tem o celular, tablet, né? As mídias, tanta coisa para atrair. Na verdade, é tudo armadilha para escravizar o homem. E o homem passa a ser como aquele que foi todo machucado pelos salteadores no caminho que descia para Jericó. E passou, graças a Deus que passou o bom samaritano. Ele através dos colportores, através dos irmãos e irmãs que saem para dizer, posso orar por você? Essas pessoas machucadas encontraram um bom samaritano e foram curadas com o primeiro curativo, certo? Primeiros socorros, ali com oração, com livros que receberam e tal. Mas, irmãos, agora, graças a Deus, estão anotando nomes, e esses nomes vão vir para a igreja, e a igreja, com a rede de cuidado, vai cuidar como uma hospedaria. Nós temos a responsabilidade, a igreja tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, né, como a hospedaria, e Deus vai nos pagar por esses cuidados. Deus paga, Jesus paga para você. Esse pagar, irmãos, é a recompensa, é o galardão que os vencedores vão receber, tá bom? Muito bem, então, graças ao Senhor, né, por exemplo, não consigo citar todos, certo? Por exemplo, né, um comportor ali, se não me engano, no corretor para banheiro, né, orou por um rapaz, não é isso? E o rapaz não entendeu, posso orar por você? Ele entendeu, posso olhar para você? Ah, rapaz, sai de mim, rapaz, sai, que negócio. Aí, não, eu posso orar por você? Ah, orar, sim, pode orar. Aí orou, né? E a esposa dele veio e apresentou os livros. Ele parece que falou, não vou comprar os livros, tal. Aí o irmão foi, saiu. E dali a pouco aparece o casal. Onde você estava? A gente está procurando você por aqui, né? Tal. E a gente quer dizer para vocês que a gente quer livros, sim. E a gente quer, né, quer agradecer você pela sua oração, tal. E o irmão apresentou a rede de cuidados. Eles deram nome para serem cuidados. E numa drive-thru de uma lanchonete, um casal com um carro bonito, mas o rapaz estava sem emprego. E o rapaz pediu, posso orar por você? Pode. O que você quer que ore? Pelo meu emprego. E o comportor orou por ele, orou tal, e quando levantou os olhos, foi ver ele chorando, e ela também, a filhinha atrás. Irmãos, quem com essas cenas consegue dizer, nós não devemos sair,
para orar pelas pessoas. Irmãos, as pessoas estão desesperadas. Essa pessoa falou assim: foi Deus que te mandou, por quê? E eu tenho essa mesma lanchonete perto da minha casa, eu não sei porque eu não quis ir lá, eu quis vir para cá, porque Deus me mandou para cá, para você orar por mim. Irmãos, são essas pequenas histórias, e está jogada na rede de cuidados agora, tá? Então, assim, são pequenas histórias, mostram, irmãos, o que Deus quer fazer, quer que a gente faça, é buscar material. Deus quer edificar a igreja, mas se não trouxermos material, como Deus vai edificar? Então, né, Ageu fala: vamos subir aos montes. Chega de edificar a sua casa painelada. Chega de edificar a sua casa bonita. Vamos edificar a casa do Senhor. Vamos buscar madeira e trazer material para edificação. E aqui na retaguarda a igreja está aqui pronta. Aqueles que não conseguem sair, né? Aqueles não, né? Principalmente na pandemia, a gente está em casa. Nós podemos edificar aqui na retaguarda. Podemos ou não podemos? Graças a Deus, tá? Então, o Senhor tem usado, Avança Jovem tem usado a rede das conectadas das irmãs. Hoje eu estou ouvindo que os irmãos também estão montando rede de homens, né? Tem a Avança Sênior, né? O irmão Fábio veio falar comigo que querem fazer uma avança de meia idade. Ele quer chamar de quarentões, né? Não sei como quer chamar, mas assim, de qualquer forma, irmãos, a igreja pode se mexer, todos nós podemos ser úteis. E por fim, irmãos, o que cura a gente da degradação, o que nos mantém sempre na linha central firme, não se desviar, irmãos, é a palavra profética. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, ouvir o Espírito dizer para as igrejas, irmãos, não é formal, não é doutrinário. O Espírito quer falar ao seu coração. Não é meramente ouvir uma mensagem, eu ouvi essa mensagem. Não, você ouviu, mas não viu o que o Espírito disse. O Espírito quer falar a fundo com você, né? Então você precisa gastar tempo, você precisa ruminar, você precisa compartilhar com os outros, para que essa voz do Espírito seja ouvida por você, tá? Então, graças ao Senhor, assim foi a igreja em Éfeso. Deus ainda tem esperança. É uma igreja, né, que tinha alguns com apego ao cargo, apego ao ofício, e também alguns dessa igreja eram muito legalistas, não é isso? Eles eram muito, são os que entendiam, tinham muito conhecimento bíblico na cabeça, só que tudo de uma forma muito doutrinária. E Deus queria que eles recuperassem, restaurassem o primeiro amor, o melhor amor. Irmãos, amor quando jovem. Ó Senhor Jesus. Quem aqui, tem bastante irmãos aqui casados, já de muita idade, né? Vocês se lembram quando vocês estavam começando a namorar, você, a sua esposa atual, né? Ou seu marido atual, aquele amor apaixonado, aquele amor simples, aquele amor desesperado, né? Eu cheguei a atravessar até uma inundação para encontrar-me com a Sueli, certo? Então, irmãos, aquele amor, irmãos, o Senhor tem saudades. Ele se lembra do amor do povo de Israel quando jovem, o amor quando noiva, o amor quando ele conduzia aquele povo pelo deserto, não é isso? Eles confiavam no Senhor. Então, irmãos, o Senhor tem saudade de nós quando nós tínhamos aquele amor puro pelo Senhor, aquele amor desesperado pelo Senhor, aquele amor apaixonado. O que aconteceu? O que aconteceu que você perdeu aquele amor apaixonado pelo Senhor? Irmão, vamos restaurar esse amor pelo Senhor? São os cargos na igreja que te fizeram perder? Posição na igreja? Agora você manda em muitos, né? Ou é dinheiro, está ganhando muito dinheiro, ou você virou um bom empresário, você perdeu simplicidade, né? Ou você o quê? Você tem muito conhecimento, você acha que fala tão bem quanto, né, o profeta, quer dizer, assim como Miriam e Arão vieram falar com Moisés. Moisés, será que Deus só fala por você? Deus também não fala por nós, não? Irmãos, isso
tem esse tipo de coisa entre nós, né? Então essas coisas nos fazem perder a simplicidade. Mas graças ao Senhor, nós queremos restaurar essa simplicidade. O Espírito nos fala para não perdermos a simplicidade. Não perder a simplicidade, tá? Não devemos perder a simplicidade nunca. E sermos simples e obedecemos a palavra do Senhor. Aí está a nossa bênção. A nossa bênção pessoal e a nossa bênção coletiva, né? Deus quer nos abençoar. Bom, agora chegamos à igreja em Esmirna, mesma coisa, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, né? O Senhor mandou João escrever, é para o anjo da igreja, aquele que é mensageiro, aquele que transmite fielmente à igreja a palavra que Deus manda, certo? Na revelação para o João. Bom, então, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Muito bem. Esmirna em grego. Na mensagem passada, uma irmã observou que eu não tomei água nenhuma vez. Então ela ficou preocupada. Ela falou: você tem que tomar água, tem que tomar água. Então vou tomar água, tá? Esmirna, em grego, é uma especiaria. Mirra, significa mirra, é uma especiaria, né? Na região mediterrânea, né? Era uma resina extraída de uma árvore chamada camífora, usada como um remédio natural nas feridas, pelo seu forte poder ascético e seu forte poder antisséptico e anti-inflamatório. Quer dizer, ele mata bactérias, mata, né, germes e desinflama. Então é uma especiaria até aromática, tá? Era também usada na preparação dos corpos para o sepultamento de pessoas importantes, porque era uma especiaria cara. E João 19:39, dá uma olhada, Evangelho de João 19:39, Senhor Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia era uma pessoa, né, rica, né, tinha né, uma pessoa que tinha posses. E então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Isso está no versículo 38. E o versículo 39 está assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras, irmãos, são 34 quilos de um produto, de uma especiaria caríssima, tá? Então, na preparação do corpo de Jesus, né, Nicodemos, que apareceu no Evangelho de João capítulo 3, que por ali que nós conhecemos a palavra que Jesus disse sobre o novo nascimento, nascer do Espírito, certo? E esse Nicodemos levou 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E a mirra então era usada em ferimentos, né, representando sofrimentos, né, e morte. Isso significa que a igreja em Esmirna é uma igreja que passou por grandes sofrimentos e grandes perdas humanas, de vidas humanas, debaixo da perseguição do Império Romano, desde a parte final,
a segunda parte do século I até a primeira parte do século IV, até quando surgiu, né, o imperador Constantino. Então são 3 séculos de perseguições severas e sofrimentos muito grandes. São 300 anos de sofrimentos, perseguições e mortes. Na confecção do óleo sagrado da unção, vocês se lembram em Êxodo 30? Vamos dar uma olhada lá? Êxodo 30, na confecção do óleo sagrado da unção, Deus ordena a Moisés que se misturassem, né, ao azeite puro, né, 4 das mais excelentes especiarias. Isso está no Êxodo 30, versículo 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo, né, aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Quer dizer, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Irmãos, esse é o significado, o óleo sagrado da unção, significado de o Espírito. O Espírito é composto do Espírito de Deus, acrescentando a ele todas as experiências pelas quais Jesus passou, a sua morte, o seu sofrimento, a vida humana, não é isso? A sua ressurreição. Então, todas as experiências que Jesus passou, que são úteis ao ser humano, Deus colocou como especiaria aromática, né, misturou com o Espírito de Deus. Portanto, a Bíblia chama de o Espírito. O Espírito é esse óleo composto da unção que tem todos os elementos para nos ajudar. É um Espírito feito sob medida para o homem. E o primeiro elemento, a primeira especiaria, irmãos, é a mirra fluída. E todas essas 4 especiarias são aromáticas, tem perfume, tá? Então, graças a Deus que a mirra, então, representa a fragrância e a eficácia da morte de Cristo contida nesse Espírito composto da unção. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, no momento do sofrimento, ou no momento de combate, no momento da morte, nós precisamos da morte de Cristo, irmãos. Esse elemento está dentro do óleo composto da unção, está em o Espírito. Quando, eu acho que vocês, comportores, têm muito dessa experiência. Chega um momento, vocês estão numa situação meio que, né, de morte, vocês não sabem o que acontece, não sabem para onde ir, não dá para ir para frente, não dá para ir para trás. Melhor coisa, irmãos, é invocar, ó Senhor Jesus. E o Senhor manda o Espírito, que é o óleo sagrado da unção, que o primeiro elemento, irmãos, é a fragrância da morte de Cristo e a eficácia da morte de Cristo, né? Então, graças a Deus por isso, está em Romanos 8,13, dá uma olhada, Romanos 8,13. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, não adianta você querer mortificar a carne pelos seus feitos, né?
seus feitos do corpo. Eu vou começar a me vigiar para não cair na carne. Aí eu vou começar a jejuar para não cair na carne. Irmãos, quanto mais você presta atenção na carne, para você não ser derrotado pela carne, aquela carne que estava adormecida, ela vira um monstro, acorda e assombra você. Eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Ele vira um monstro e faz você pecar. Vocês entenderam? Não é pelo esforço do corpo, pelos feitos do corpo, mas, irmãos, é pelo Espírito. Porque nesse Espírito, no óleo composto da unção, tem a mirra. A mirra mata. Mata a sua carne. Não é pelo seu esforço. Não é pelo jejum. É por viver no Espírito. Porque no Espírito tem mirra. Tá? Tem a fragrância e eficácia da morte de Cristo. Aí, sem esforço, eu vivo a fragrância, o aroma gostoso, né? E vamos lá, vamos continuar. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Irmão, o que significa isso? Aqui tem muitos significados, muitos significados. Ele é o primeiro e o último, irmão, significa, ele é o alfa, ele também é o ômega. Ele é aquele que começa, ele também é aquele que termina. Tá? Primeiro significado é que ele é Deus eterno. Tem a vida eterna. Vai de eternidade a eternidade. Ninguém consegue ser o começo da eternidade, senão a própria eternidade. Ninguém consegue ser o final da eternidade, senão a própria eternidade. Vocês, irmãos, entendem? Então, ele é o primeiro, ele é o último. Tá? Também pode significar o quê? Pode significar que em Zacarias, e aqui eu não tenho tempo de ler para vocês, Zacarias 4, ninguém despreze o dia de humildes começos. Porque Deus vai usar Zorobabel e Josué para reedificar o templo. Ainda que na reedificação, irmãos, todos aqueles milhões de pessoas que eles podiam contar, estavam só 50 mil que voltaram para Jerusalém para a reedificação do templo. Então eram poucos. Mas Deus estava encorajando Zorobabel, não desanima não. Que ninguém despreze esse humilde começo. E eu mesmo vou terminar essa obra. E Josué, ou Zorobabel, ele vai colocar a pedra de remate. O que é pedra de remate? Ele vai lançar a pedra fundamental, a pedra angular, ele vai terminar com a pedra de remate. O que é isso? É o primeiro e o último. Ele começou a edificar a igreja a partir do dia de Pentecostes. Quando ele morreu, ele gerou a igreja no dia de Pentecostes, passou a existir oficialmente. Irmãos, ele é o primeiro. Não tenha medo de perseguições. Ninguém consegue acabar com a igreja. Ninguém vai acabar com você por mais violência que se faça contra a igreja. Por pior sofrimento que você esteja passando, você tem a vida desse Cristo dentro de você, que é o primeiro e o último, e essa vida não vai acabar em você. Os homens podem matar o seu corpo, mas não matam sua alma, não matam seu espírito. Estou certo ou não? Por isso, irmãos, nós não temos medo de nada. Somos para pregar evangelho, somos para edificar a igreja. Não precisa ter medo não, porque ele é o primeiro, ele é o último. E ele vai terminar de edificar a igreja. Irmãos, ele está terminando. Nos nossos dias, está terminando, está concluindo essa obra. Por isso, irmãos, eu sempre falo, não vamos voltar para trás. Não vamos retroceder.
não vamos cair nos mesmos erros, vamos seguir à frente. Não é? Porque Ele é o primeiro e o último, Ele vai terminar. O dia em que o Zorobabel levantou o prumo para edificar a casa, sabe o que é o prumo, né? Para edificar a casa, olha, já está dito que vai terminar essa casa. Você acredita que Deus vai terminar a edificação da casa de Deus? Vai terminar, porque Ele é o primeiro, Ele é o último. Só que Satanás vai usar de tudo. Ele usou da força política. Ele usou da violência política do Império Romano para acabar com a igreja. Se a igreja fosse uma religião sem vida, uma religião sem a vida de Deus, sem a vida daquele que é o primeiro e o último, irmãos, a religião cristã já teria terminado lá. Com 300 anos de violência contra os cristãos, irmãos, essa religião seria extinta, teria sido extinta. Mas graças a Deus, essa não é uma religião. Nós somos, a igreja é produzida pela vida eterna de Deus. A vida daquele que é primeiro e o último. Ninguém consegue acabar com ela. E não só isso. Na verdade o primeiro e o último tem tanta coisa para explicar. Por exemplo, Colossenses 1, de 15 a 20. Não tenho tempo de ler, vou ler só alguma coisa. Cristo, Ele é antes de todas as coisas, não é? Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e também as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele. E Ele é antes de todas essas coisas. E tudo vai ser para Ele. Por isso, irmão, o que o homem consegue fazer? O que Satanás consegue fazer contra? Por isso, por mais que alguém investido de autoridade nos faça mal, e nos sintamos totalmente indefesos e impotentes, como a igreja em meio a severas perseguições, como a igreja em Esmirna. Mas tudo passa. Todos passam. Os imperadores passam. As autoridades, cruéis passam. Mas o Senhor permanece para sempre. E Ele é aquele que cuida da igreja. E aí fala, e aquele que esteve morto e tornou a viver. Irmão, não só temos a vida eterna, vida daquele que era, que é e que há de ser, nós, homens, precisamos do reforço que essa vida eterna tem. Porque Deus não precisa da vida de ressurreição. Porque Deus nunca vai morrer. Mas o homem precisa. Por isso que Deus mandou seu filho se tornar um homem e fazê-lo morrer. Porque depois de morrer, essa vida eterna tem tanto poder, tanta força, que o fez ressuscitar dentre os mortos. E se tornou a vida de ressurreição. Deus não precisa de vida de ressurreição, mas o homem precisa de vida de ressurreição. Vocês estão me entendendo? Então eu sou aquele que estive morto, mas tornei a viver. A morte não tem o que fazer mais comigo. A morte não tem força, poder nenhum mais sobre a vida de ressurreição. Vocês já perceberam isso? O mais poderoso do que a morte, irmãos, é a vida de ressurreição. Não tem mais inimigo, não tem mais predador, A vida de ressurreição. Aleluia, e você tem. A igreja tem. Ó Senhor Jesus, Deus existe de eternidade em eternidade, pois Ele possui a vida eterna.
Para os que estão em meio a sofrimentos, Ele nos lembra que recebemos pela fé essa vida eterna. Quando cremos, nós recebemos a vida eterna. Todavia, como homem, Ele morreu e reviveu. Isto é, Ele venceu a morte pela sua vida de ressurreição. Onde está a morte? O seu aguilhão? Onde está a morte? Teu poder? Não tem mais poder contra a vida de ressurreição? O pecado entrou no mundo. Romanos 5,12. Todos conhecem esse versículo. Romanos 5,12 fala que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Não foi assim? Todos conhecem esse versículo? Vou ler aqui, vai. 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte então passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então nós estamos debaixo do poder da morte pelo pecado. Quando o homem não tinha pecado, a morte não tinha domínio sobre nós. Mas agora que o homem caiu em pecado, e a morte, o quê? Domina sobre nós. Nós todos estamos encerrados debaixo da morte, portanto o homem tem medo da morte. O homem tem pavor da morte. Tem ou não tem? Hebreus 2, não é isso? Bom, não, Hebreus 2, acho que é para vocês, só para vocês que, vocês, né, comportores, precisam dessas palavras para vocês amanhã nas ruas ganhar mais força, né? Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, né? Jesus Cristo participou de carne e sangue, para que por sua morte, olha só, por sua morte, destruísse quem? Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a vida de ressurreição derrotou aquele que tem um poder na morte, o diabo. Cristo venceu e destruiu o diabo. Versículo 15, e livrasse, Ele nos libertou, livrasse a todos que, pelo pavor da morte, medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós hoje, irmãos, não estamos mais debaixo do poder da morte. Não temos medo da morte, porque nós temos a vida de ressurreição. Tá? 1 Coríntios 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Você venceu contra tantos e tantos homens, tantos milhões e bilhões de homens que você tragou, você levou embora. Mas agora, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma vara com um metal cortante na ponta para conduzir o boi para o arado, para trabalhar. E a morte é como se fosse um ferrão. Ferrão da morte. O ferrão da morte é o pecado. Enquanto você está debaixo do pecado, ele tem domínio em você, ele manda em você, não é isso? Se você não fizer o que ele quer, ele dá uma espetada em você, dá uma ferroada em você. Mas, irmãos, se nós já morremos com Cristo, ele não tem mais poder contra nós. Nós já temos a vida de ressurreição, não é isso? Então, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Temos a vitória. Isso vai ser útil amanhã na rua, viu, os comportores? Então a morte não é um fim para nós. A morte
né? Porque possuímos a vida de ressurreição, que nos dá vitória sobre a morte. Cristo entrou na morte, mas a morte não conseguiu segurá-lo. Atos 2, 24. Atos 2, 24. Dois, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não conseguiu reter, não conseguiu segurar, né? Porque Cristo, com a vida de ressurreição, rompeu os grilhões da morte. E nós, como a sua igreja, gerada por essa mesma vida, irmãos, nós também podemos romper os grilhões da morte. Pois Ele é a ressurreição. João 11, 25. João 11, 25. Faço questão de ler, porque a palavra na Bíblia, os versículos na Bíblia, quando você lê, vai dar força para você, né? 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. Senhor Jesus. Vamos continuar. Apocalipse 2, vamos lá. Vamos voltar para lá. Conheço a tua tribulação. Vamos lá, onde está? Conheço as... Onde está? Ó Senhor Jesus. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu vou comentar por enquanto isso aí. Irmãos, a tribulação para a igreja é uma coisa boa, positiva. A tribulação, irmãos, sempre serviu para provar a nossa fé. Nós ainda, queridos irmãos, temos que ter essa consciência. Nós ainda vivemos, na maioria das vezes, no nosso velho homem. Ainda nós temos muitos elementos naturais que precisam ser removidos. Então, as provações, assim como se prova o ouro ou a prata, Deus prova a nossa fé, né? Não é aquele sofrimento que todo mundo sofre por ser pecador. Você comete pecado e, como consequência, vem sofrimento e vem a morte. Não é esse tipo de sofrimento. Mas o sofrimento que Deus permite nós passarmos, irmãos, são as tribulações que são para nos provar, para provar a nossa fé. Portanto, irmãos, atrás de cada provação está a bênção de Deus. Você precisa ver que Deus quer tirar as impurezas de você. Porque, irmãos, o homem mesmo não conhece a si mesmo. Muitas vezes o homem se julga muito espiritual, muito santinho, não é isso? Até que um dia ele tropeça, cai num grande erro, aí diz, puxa, eu pensei que eu estava bem. Por isso, irmãos, para a gente não se enganar, e principalmente um dia, diante do tribunal de Cristo, a gente não se enganar, dizer, Senhor, eu vivi vida inteira bem, mas depois eu fui reprovado diante do tribunal de Cristo. Irmãos, eu não quero me enganar a mim mesmo. Você quer se enganar? Quer que todo mundo te elogie, bate as suas costas, você está bem, tudo bem? Não, nós precisamos que o Senhor prove. Venha provar, né? Então, 1 Pedro 1, vamos dar uma olhada? 1 Pedro 1, versículo 6. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro é muito bonzinho, sabe?
Ele fala, se necessário. E eu tenho que dizer para vocês, é necessário. Esse outro Pedro vai ter que falar a verdade para você. É necessário. Porque nós ainda temos muitos elementos naturais, né? Muitas vezes a gente se engana. O nosso coração é tão corrupto como um trapo de imundícia, que às vezes a gente não conhece a si mesmo. Como nós precisamos, por isso, irmão, nós precisamos sempre tratar com a nossa consciência, ter uma boa consciência perante Deus. Qualquer coisa que venha, né, afetar a nossa consciência, vamos diante do Senhor para limpar, não é isso? Então, assim nós vamos passar a conhecer melhor a nós e dar graças a Deus pelas provações que nós passamos. Claro, não precisa pedir a Deus para mandar sofrimentos e tribulação. Não peça, não peça. As tribulações vêm, naturalmente, quando Deus vê a necessidade de remover algumas impurezas, né, para você não se enganar você mesmo, certo? Então, irmãos, assim como se prova, né, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, e se você disser hoje, eu não quero passar por essa tribulação, mesmo que eu entenda que seja para, né, me purificar, para me provar a minha fé, tornar a minha fé mais longe das removidas as impurezas, mas eu não quero sofrimento, tá bom. Então, se você não quer, você vai perder esse louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você quer ou não quer? Todos que estão aqui, todos que buscam o Senhor, para mim, porque querem ser vencedores. Nós não queremos perder essa chance de nós um dia, na revelação de Jesus Cristo, nós recebemos louvor de Deus. Irmão, não precisamos receber louvor de homens, não. Nós não buscamos louvor de homens, mas, irmão, nós queremos receber louvor de Deus. Louvor, glória e honra, tá? Isso significa que nós seremos recebidos para reinar com Ele como reis e sacerdotes por 1000 anos. Essa é a parte dos vencedores. Então, o ouro que é perecível precisa de fogo a mais de 1000 graus centígrados. A dona de casa, você quando ferve uma água para café, para fazer café, você não consegue elevar a temperatura daquela água para mais de 100 graus, sabia disso? Não passa de 100 graus. Não, vou deixar fervendo, Fernando. Ele vai fervendo, mas continua a 100 graus. Vai fervendo até evaporar tudo, continua a 100 graus, não sobe a temperatura. Agora imagina, para purificar ouro, para refinar ouro, precisa de mais de 1000 graus. Eu não me lembro exatamente se é 1040, 1035, alguma coisa assim. Irmão, são 10 vezes mais do que temperatura que se ferve a água. Portanto, irmão, precisa de muito fogo para nos purificar, para nos limpar, para o Senhor tirar todas as impurezas, tá? Então, irmão, não reclame, mas ao mesmo tempo, quando Deus manda a tribulação, Ele manda graça. Nosso irmão querido Esdra, ele tem já gasto 4 semanas, né, falando sobre isso, falando sobre, né, quem está passando por tribulação, né, para nos encorajar, para nos consolar, né, para a gente não desanimar, mas voltar ativa para edificarmos a casa de Deus. Queridos irmãos, vamos enxergar nossa tribulação com esse ângulo positivo, porque quando passar todas essas tribulações, é como se uma mulher que está para dar luz. Quando passar por todas as tribulações e sofrimentos da gravidez e do parto, vai esquecer toda a tribulação, todo o sofrimento quando vê a criança parida, é ou não é? Quando pega o bebê no colo, irmão, esqueceu tudo, a alegria tão grande. Irmão, quando nós chegamos aquele dia, recebemos o louvor, a glória e a honra do Senhor, irmão, nós vamos esquecer todos os sofrimentos.
Concordam comigo ou não? Ó Senhor Jesus. Por isso a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Por isso, irmão, não fica lamentando. Tem uma música que fala, louvor é melhor que lamento, não é isso? Mas eu não gosto muito daquele hino, não sei. É como se, tá bom, não tem jeito, então vou louvar para não lamentar. É como se... Mas na verdade, a gente precisa exultar, né? Com alegria indizível, e essa alegria é cheia de glória, porque essas tribulações estão, o quê? Nos tornando cada vez mais, né, santos e reais como Deus é, como verdadeiros como Deus é. E obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmão, Deus quer salvar a minha alma, quer salvar a sua alma. Irmãos, ainda tem muita mistura, não tem muita impureza na minha alma. Deus quer limpar toda. Porque Deus, na verdade, quer nos abraçar, irmãos. Cristo quer nos abraçar como noivo à noiva. Mas Ele não pode casar-se com uma noiva que ainda tem elementos naturais da alma. Ele precisa salvar e santificar totalmente a nossa alma. Então, esse é o processo. Então, Tiago 1,12, dá uma olhada. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, as provações, irmãos, visam a aprovação. Deus quer te aprovar, tá? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, Deus quer nos dar coroa, Deus quer nos dar o galardão, Deus quer nos dar recompensa, ó Senhor Jesus. Ao sofrer tribulações nas perseguições, a igreja testifica que a vida da ressurreição vence a morte. A igreja sofreu porque ela fala que és pobre, porque nos sofrimentos a igreja é despojada, né, de coisas materiais, então ela fica pobre. Mas quando fica pobre nas coisas materiais, não significa que ela é pobre, ela é rica. Rica em vida de ressurreição, rica em experiência, rica em santificação, né? Então, continuando, vamos lá, continuando. Senhor Jesus. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A blasfêmia aqui é calúnia, é difamação dos que a si mesmos se declaram judeus. Romanos 2, versículo 28, a partir do 28, dá uma olhada. Quem são judeus realmente, hein? Quem são judeus? Judeu não são somente, eu sou judeu de nascimento, não. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Bom, nós não precisamos receber louvor dos homens, mas o que nós precisamos, irmãos, é um dia receber o louvor de Deus. Então, não é uma coisa exterior para os outros verem. Por isso, irmãos, eu digo, nós precisamos manter sempre uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia. Eu não preciso, irmãos, viver com uma aparência de espiritualidade para os irmãos, manter uma fachada boa, para todos me louvarem, todos me honrarem, não é isso? Irmão, não precisa. A nossa fé não precisa de fingimento. O nível de fé que eu alcancei, eu vou viver segundo esse nível de vida. Eu não vou fingir ser o que não sou. Não é, irmãos? Vamos ser sinceros entre nós, não é isso? Não preciso ficar com aquele,
né, aquele jeitão de espiritualidade, né, irmão? Oh, irmãos, fraternidade, amor. Irmão, não precisa fingir o que não é, né? Vamos viver uma fé sem fingimentos, né? Ó Senhor Jesus. Romanos 9, 6 a 8. Dá uma olhada. Romanos 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Irmãos, a igreja faz parte dessa linhagem dos filhos da promessa. Por isso, irmãos, aqui fala os que se consideram judeus e que não são, não têm a realidade, tá? E então blasfemam, caluniam, falam mal da igreja, tá? Então, desde o surgimento da igreja, lá em Jerusalém, depois em toda a Judeia e foi para Antioquia, irmãos, a igreja sempre sofreu, né, tribulações e perseguições por parte dos judeus, porque aqui ele fala judeus, né, então não são judeus, né, verdadeiros, judeus verdadeiros são esses, por isso que Paulo fala, né? Então assim, os judeus perseguiram Jesus, perseguiram os 12 apóstolos, os judeus perseguiram o apóstolo Paulo, e devido ao seu zelo pelas tradições dos seus antepassados, por isso que Paulo fala, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Vocês se lembram, acho que é Romanos 10, né? Fala, sinagoga de Satanás. Por que ele chama de sinagoga de Satanás? O próprio povo de Deus acaba sendo adversário da igreja, por falta de entendimento, não é isso? Persegue a igreja. Então, assim, aqueles que amam a Deus, defendem Deus, acabam sem entendimento, né, lutando contra o próprio Deus e a sinagoga de Satanás, usado por Satanás. Satanás, bom, depois vou escrever melhor. Satanás, em hebraico, Satanás é uma palavra hebraica, significa adversário. Isso quer dizer o quê? Irmãos, ele é opositor. Satanás é opositor. Por isso que ele levantou, né, desde Nimrod, o reino desse mundo, para se opor contra Deus, para falar tudo contra Deus, para dizer para Deus que nós declaramos independência de Deus, nós não precisamos de Deus, né? Nós queremos nos libertar dos laços e algemas que nos ligam a Deus, nós queremos declarar que o homem é capaz de viver por si mesmo. Assim surgiu Nimrod. Então, tudo que é de Deus, eles são contra. Se há Deus, ele é contra. Isso é opositor. Então, opositor não necessariamente é o inimigo do lado externo. O opositor pode estar do lado interno, certo? É ou não é? No Congresso Nacional, tem os da situação e os da oposição. Então, não necessariamente seja uma nação inimiga. Satanás, ele é inimigo de Deus, mas ele também é opositor de Deus aqui dentro. O próprio povo de Deus, de Israel, do Antigo Testamento, se vira opositor da igreja. Vocês estão entendendo? Então, pode ser que o Senhor use até alguns entre nós, se tornem opositores nossos. Então, né? Graças ao Senhor, nós não temos medo disso. Por isso que nós precisamos seguir a palavra profética. Continuando, Apocalipse 2, Senhor Jesus. Vou ver se... Não temas as coisas que tem de sofrer. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, tá? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Irmãos,
aqui entra o diabo. Satanás é o adversário, é o opositor, e o diabo é acusador. O diabo é caluniador. Irmãos, o diabo está dia e noite, ele está enfraquecendo aqueles que têm fé fraca, aqueles que estão com uma consciência fraca. Então vai dizendo para você, você é um pecador, você não presta, você é fraco, você não vai ser vencedor, você é isso, você é aquilo, né? Os irmãos todos estão indo para frente, mas você tem problema de todo quanto é lado, e vai só desanimando você, abatendo você, né? Colocando você lá embaixo. Irmãos, nós não devemos ouvir a acusação do inimigo. Os vencedores o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aplica o sangue. Quando alguém vem acusar você e não seja Deus te iluminando, você precisa dizer: eu não aceito essa acusação. Eu não aceito. Eu só aceito a luz da vida, a luz que vem de Deus. Mas acusação para me pôr lá para baixo, eu não aceito. Então, recusa toda acusação, toda condenação do inimigo para pôr você lá embaixo, porque o Senhor quer ver você um edificador. Você é um dos construtores. Você também pode ir para a rua trazer material para a edificação. Você também pode cuidar aqui dentro da casa a edificação da igreja. Todos são úteis, mas o diabo quer derrubar você, quer colocar você aqui embaixo e inutilizar você. Não vamos cair nessa conversa. Isso está em Apocalipse 12, tá? Acusador, eu não estou inventando. Apocalipse 12, versículos 9 e 10, que diz o quê? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Esse sedutor aqui, irmãos, é um grande enganador. Irmão, ele engana até os mais espirituais, entre aspas. Você se julga muito espiritual, você se julga conhecedor da Bíblia, você sabe pregar mensagem, pode falar para os outros. Irmão, cuidado que Satanás pode te enganar. Ele é tão sedutor, ele é tão esperto, que ele engana todo mundo. Só você se manter limpo, né? Com coração puro, consciência boa e fé sem fingimento, é que você consegue se livrar dele. Ó Senhor Jesus. Os 10 dias, vamos voltar um pouco lá, Apocalipse 2 ainda. Os 10 dias aqui, irmãos, representam 10 períodos de perseguição que a igreja sofreu por parte dos imperadores romanos, começando por Nero. Eu falei um pouco de Nero um dia desses, né? E na segunda metade do primeiro século, e vai terminar quando o imperador Constantino, né, declarar como a religião oficial de Roma, e já na primeira metade do século IV. A igreja então foi posta à prova, e comprovou-se que ninguém consegue acabar com ela, pois ela foi gerada pela vida eterna do Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16, você lembra, né? Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo incumbido por Deus para ser edificador único, e tu és aquele que é Filho do Deus vivo para gerar a igreja com a vida eterna de Deus. Vocês estão entendendo? Aí eu vou ler um versículo para vocês, irmãos, João 6,69, dá uma olhada. João 6,69. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Porque quando todos abandonaram Jesus, os judeus que estavam criticando, claro,
viraram as costas para Jesus. Mas até os discípulos que estavam atrás de Jesus, abandonaram Jesus. Porque Jesus disse coisas difíceis de entender, que Ele era o pão da vida, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue terá vida eterna. Então eles não entenderam nada, os discípulos abandonaram Jesus. Então Jesus pergunta, né, pergunta para os 12, vocês também querem me abandonar? Aí respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Aí esse versículo que eu li segue nesse contexto. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sabe por que eu fiz questão de ler esse versículo? É que esse versículo tem uma outra tradução, né, segundo, se você for no King James atualizado, no texto, você vai ver que ele usa outra tradução, ele usa o textus receptus. Os textos receptus são os textos do Novo Testamento em grego, impressos do século 16 até 19, né? Então, que diz o quê? Que diz assim, ó, usa exatamente o mesmo de Mateus 16, assim, ó. E para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho do Deus vivo. Exatamente a mesma palavra ali da revelação do Pai. Tu és o Filho do Deus vivo. Ora, se nós temos a vida do Filho do Deus vivo, irmão, o que mais tememos, irmãos? Graças a Deus que ninguém vai acabar conosco. E ser fiel, por isso termina assim, ser fiel à morte, né? Voltando lá para Apocalipse 2, ser fiel à morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma coroa no Novo Testamento denota sempre um prêmio, além da salvação. A coroa da vida será um prêmio para os que são fiéis até a morte, em vencer a perseguição. Denota a força vencedora, que é o poder da ressurreição. Aqui está recheado os versículos, estou sem tempo de ler com vocês. Também indica que os vencedores já atingiram a ressurreição extraordinária, isso está em Filipenses 3,11, isto é, a ressurreição excelente. Irmãos, eu estou meio sem tempo, acho que eu não vou desenvolver essa parte, vou deixar para a semana que vem, embora tenha preparado para hoje, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Não sei se vocês acompanharam, leram a história da igreja desses 300 anos. Irmãos, a história é muito triste, Foram anos de muita crueldade, anos de horrores aconteceram, irmãos, desde o imperador Nero, que acusou os cristãos de terem feito um incêndio em Roma, e como ali em Roma já havia dois grupos, irmãos, que tinham aversão aos cristãos. Um grupo são os próprios judeus, que eles tinham aversão aos cristãos, e o segundo grupo é maior, que são os romanos, que tinham, né, a religião que veio desde os gregos, politeísta, certo? Então, quando vieram os cristãos, quando muitos creram em Jesus, na fé, eles se tornaram uma terceira classe de pessoas em termos de adoração a Deus. Eles, de repente, se separaram dos demais, porque eles acreditam em um único Deus. Esse Deus, eles adoram de uma maneira diferente, né, dos politeístas e também dos judeus, né? Então, irmãos, eles se tornaram, né, para alguns, persona non grata. Isso quer dizer o quê? Porque com a entrada dos cristãos, os que ganhavam dinheiro com os apetrechos dos objetos de adoração aos deuses, como a Diana e outros deuses, perderam lucro, não tiveram mais lucro, assim como aconteceu em Éfeso, certo? Então não tiveram lucro. Então os empresários fizeram uma pressão
né? E fizeram um grande tumulto no tempo de Paulo. Isso aconteceu em todas as outras épocas, sabia disso? Então, assim, de repente, muitos passaram a crer em Jesus e deixaram de comprar objetos pagãos de adoração a deuses. E muitos perderam emprego, muitos não tiveram mais lucro, coisa desse tipo. E os judeus eram por parte. Então, essa pressão toda, irmãos, fez com que, se o imperador quisesse agradar a maioria, é só fazer mal para os cristãos. Vocês entenderam? Então, o imperador Nero, ele passou o quê? Ele perseguiu o cristão, matou os cristãos, né, e os expuseram a público. Viraram tocha humana, né, ateando fogo sobre os cristãos para iluminação pública, né, eu já falei isso, e também vestiram eles de peles de animais selvagens, costuraram eles dentro para serem devorados pelos cães, né? Assim, aconteceu esse tipo de coisa com o imperador Nero. Mas daí para frente, irmãos, a crueldade só cresceu, muita crueldade. Então muitos, irmãos, não negaram o nome de Jesus. Muitos, né, até a morte, eles foram fiéis até a morte, mesmo diante de... Basta você dizer que você não é mais cristão. Você não quer mais seguir a Cristo, você vai servir os deuses pagãos. Basta dizer isso, você está salvo e a sua família estará salva. Em alguns momentos teve essa encruzilhada, mas eles não negaram o nome do Senhor e foram martirizados, foram mortos. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, realmente? O que eu quero dizer para vocês? Embora nós não estejamos nessa situação, né? Nós hoje não estamos nessa situação. Mas, irmãos, por muito menos, a gente abandona o Senhor. Por muito menos pressão, tribulação, sofrimento, não é isso? Ou ouvir uma palavra negativa aqui ou acolá, ou por uma ambição própria, a gente vai, o quê? A gente nega o Senhor, nega tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, irmão, não é que nós precisamos chegar nesse momento de martírio físico, porque, irmãos, o pior não é, como é que fala? Não é o corpo, o pior é a alma. É isso. Eles não amaram a sua própria alma, ali é psique. Ali não fala, eles não amaram seus próprios corpos. Irmão, o problema não é perder o corpo, o problema é a alma. Nosso orgulho está na alma, nossa ambição está na alma, nossas coisas naturais estão na alma. Então, pior é negar a alma. Irmãos, nós não estamos sofrendo nenhuma perseguição física ainda, certo? Não estamos sofrendo. Mas, irmãos, e a alma? E a sua alma? Irmãos, vamos ter esse espírito de Marte. Nada consegue me derrotar nesse caminho de servir ao Senhor. Esse espírito, irmão, precisa estar que o Senhor quer encorajar a Esmirna, a igreja em Esmirna, irmão, tem que estar entre nós. Eu não preciso ser levado para ser cerrado ao meio, para dizer eu virei fazer um ato heróico. Irmão, não precisa fazer nenhum ato heróico, não. Jogar fogo no seu próprio corpo, dizer que você ama o Senhor, não precisa fazer isso. Mas usa o negar da sua alma, sua vida da alma, irmão, para seguir ao Senhor, servir ao Senhor. Amém. Servir ao Senhor como Paulo serviu. Não buscou o seu próprio conforto durante a vida toda, não fez a sua própria obra, não buscou holofote, não buscou fama. Paulo só serviu ao Senhor fielmente, todo dia levando a sua vida da alma à morte. Ele foi entregue à morte todos os dias. Ele viveu uma vida de mártir. Então não precisa o imperador chegar a você, nega Jesus para você viver. Não precisa chegar a esse nível. Nós podemos todos os dias, irmãos, negar o suborno de Satanás para aliviar a nossa alma. Não é isso? Vamos amar o Senhor. Aqueles que estão nas ruas pregando o evangelho, vamos fazer com mais entrega, maior entrega. Aqueles que estão na rede de cuidado, cuidando das pessoas, estão chegando para a edificação da igreja, vamos fazê-lo com amor,
com a entrega total, irmãos. Esse é o verdadeiro mártir. Não precisa alguém matar o seu corpo para ser mártir. Esse espírito de mártir, irmãos, tem que estar na igreja hoje. E o Senhor poderá voltar, se nós tivermos esse espírito. Deus abençoe você. Já passei da hora. Deus abençoe vocês. Todos vocês que estão nos acompanhando, né, em casa, eu quero dizer para vocês, Deus pode contar conosco. Nós somos essa igreja, né, de Esmirna. No meio do sofrimento nós vamos produzir fragrância da morte de Cristo, da vida de ressurreição. Ninguém consegue nos apagar, nem a tribulação, nem a morte, porque nós temos a vida de ressurreição. Senhor, pode contar conosco. Nós queremos prosseguir pregando o Evangelho, com essa entrega. Abençoa, Senhor, esses comportores. Também abençoa o Avança Jovem, Avança Sênior, Avança os de meia idade. Abençoe as conectadas, abençoe, Senhor, a rede também do cuidado dos homens, Senhor, dos nossos jovens, adolescentes, nossas crianças. Senhor, abençoa, Senhor, toda a tua obra, porque aqui, Senhor, tem um grupo de mártires. Estamos abertos, Senhor, para o Senhor. Entregamos a nossa vida para Ti. Não só essa vida física, mas a vida da alma. Entregamos a Ti, Senhor, para o Senhor realizar o seu sonho de ver a igreja gloriosa, ataviada e pronta como noiva. Estamos aqui, Senhor, a Teu serviço. Nos abençoe, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.